Olá, eu sou a Aleca Rocha, atriz, e interpreto o seu caso virtual de relacionamento bizarro aqui. A seguidora que emprestou o nome para a história de hoje é a Lia. Lia, idade, 36 anos, escritora. Eu sempre fui empata, eu sempre quis muito ajudar as pessoas, e se tinha uma coisa que me comovia muito, era como esses homens do Oriente sofriam por não ter um pedaço de terra, por não poder falar da sua própria cultura, por não poder viver com a sua própria família, vendo suas mães, suas irmãs, suas tias sendo tiradas dos lugares aonde eles proveram para que elas tivessem uma vida feliz. Eu sempre me concentrei muito em assistir essas coisas e depois eu não ficava muito bem, mas sabe, se eu pudesse ter condições de criar uma ONG e de ir atrás de tudo isso, eu iria, porque para mim era muito triste. Eu gostava muito da cultura desse povo, do idioma, das músicas, da alimentação. Eu cheguei a viajar para muitos países só para conhecer um pouco mais e eu sempre fui muito bem acolhida. Eu ficava assustada como as pessoas aqui no Brasil, elas se importam quando acontece um furacão, quando acontece um tornado, quando acontece alguma coisa de ruim nos Estados Unidos, coitadas daquelas crianças loirinhas e branquinhas, mas quando acontece alguma coisa no Oriente, ninguém nem lembra e nem se importa. Por que toda essa diferença? Isso me deixava muito triste. Tanto que eu procurava sobre grupos, sobre páginas, principalmente Irã e Iraque, e eu nunca achava nada, até que eu achei essa moça que tinha ido sozinha para o Irã e que sempre estava postando coisas. Ela sabia falar vários idiomas e postava direcionamentos para quem queria viajar, como tinha sido a viagem dela, como que ela tinha conhecido pessoas lá. E no meio de tudo isso tinha muitos iraquianos, iranianos que conversavam, né, nos comentários. Foi assim que eu conheci o Abu. Eu chamava ele no começo de Abdu e depois descobri que a pronúncia real era Abu, quase de Abus. A história dele sempre foi muito triste e ele nunca conseguia me explicar da onde que ele verdadeiramente era. Ele não sabia se ele era do Irã, se ele era do Iraque, se ele era curdo, se ele era do Turcomenistão, do Uzbequistão, porque a cada momento da vida dele ele estava em um lugar, uma hora com mãe, uma hora com pai, com tio, com vó. Ninguém nem sabe da documentação, da certidão de nascimento desse homem. E eu comecei a acompanhar a vida dele por trás das câmeras e pelas câmeras aqui do Brasil. Esse homem criou uma confiança tão grande em mim a ponto de mostrar o seu dia a dia e o seu sofrimento a cada respiro e a cada pessoa que se aproximava dele e que via que ele era um imigrante dessa área. O Abu, assim como o Rodrigo Hilbert, tinha os olhos claros, mas eles sempre ficavam castanhos por causa da força da luz do sol. Mesmo com seus poucos 29 anos, ele parecia ter uns 37/40, porque tinham muitas marcas no rosto de tanto sol que ele pegava. Ele me contava que ele atravessava desertos e desertos, às vezes só com um pouquinho de água, carregando alimentação para a mãe, para a irmã, coisas que ele achava no meio do caminho. Às vezes enfrentava grupos que estavam no meio do deserto, querendo conquistar um pedaço de terra que ninguém sabia de quem que era quem. Ele disse já ter enfrentado uma vez 5 homens atrás dele. E ele conseguiu sobreviver, dizia Abu, pela graça da oração, porque ele não esquecia de fazer uma oração no dia. E sabia que assim ele estava sempre protegido só pelo Alcorão e só pela proteção divina do nosso mestre, do nosso amor a Alá. Ele tinha uma voz grossa, mas bem arranhada, do tipo... que me fazia entender sobre toda a dor que ele sentia, sobre todo o sofrimento que ele já tinha passado. E eu achava também sexy. Voltando à comparação do Rodrigo Hilbert,
O Abu construía tudo, tudo, somente com as mãos e com um pedaço de madeira e um parafuso. Ele fazia mágica. Então, desde onde ele morava com a família dele, cadeiras, proteção para o sol, só faltava ele tecer as próprias roupas, a alimentação, tudo ele fazia com as próprias mãos. E buscava, né, em poças de água que aparecia por aquele calor férvido, que às vezes ele estava na fronteira da Turquia, às vezes ele estava na fronteira do Irã e do Iraque, e chegava até a visitar as fronteiras do Afeganistão. Ele rodeava e caminhava todas aquelas terras que ele se sentia pertencente e também estava pronto para batalhar à frente àquele que não deixasse que ele ultrapassasse para qualquer um dos lados que fosse. Já é de se esperar que Abu tinha muita habilidade com ar. Todos os dias ele me mostrava um formato diferente, como ele colocava as balas e a habilidade que ele tinha de mirar qualquer coisa que fosse e acertar. Ele adorava fazer esse tipo de coisa comigo na chamada de vídeo. Ele dizia que o dia que a gente se encontrasse, ele iria me ensinar a manusear todos os tipos, porque as mulheres, para se sentirem protegidas, precisavam saber de tudo isso. Não só saber manusear a arma, como também já se vestir mais caracteristicamente como um homem. A mulher também era uma fonte de batalha, dessa forma mais masculina. Ela estaria protegida e ajudando a proteger contra os grupos que chegassem perto. Ele era a favor de todos aqueles grupos que tacavam bomba por todos os lugares, porque era um modo deles também ver alguém sofrendo. E eu não julgava eles, porque o modo que eles sofriam era muito cruel. Era uma sede de vingança que não tinha como se argumentar de que ele estava errado. Ele sempre aparecia chorando, mostrando foto de crianças com o líquido vermelho que aqueles tinham jogado, né, bom. Sempre tinha alguém da família dele que acabava perdendo a vida. Ele disse uma certa vez que um sobrinho dele encontrou um soldado no meio do caminho e o soldado falou que ele poderia seguir em frente em nome de Alá. Só que quando ele seguiu em frente, o soldado não perdoou. Aos primeiros 4 passos que ele deu, ele acabou com a vida do parente dele. A partir dali, ele sabia que era ele e a família dele contra o resto do mundo, o resto dos soldados. Depois eles tinham coragem de dizer que ele que era o terror. Como? Se o governo é que acabava com os grupos étnicos. O que eu gostava no Abud é que em nenhum momento ele falou para mim que ele queria vir ao Brasil. Ele amava a terra dele. Ele amava estar entre essas fronteiras e dizia que jamais sairia de lá. Por isso que não tinha encontrado um grande amor. Porque nenhuma mulher queria ter essa instabilidade de ficar indo de terra em terra, de ficar num calor escaldante, esperando o marido voltar com a comida, não sabendo se ele iria voltar. As mulheres queriam uma estabilidade, um conforto, jamais aquela vida dele de ativista, né, de confrontar, de ser justo com aquela população. O Abu então vivia de presentes que davam para ele, quando ele ajudava o próximo, quando ele salvava alguém. Ele vivia de recompensas. Ah, precisamos acabar com aquele homem ali. Se você acabar com a vida dele, a gente te dá tanto. Mas óbvio que ele não acabava com a vida de ninguém inocente.
Ele acabava com a vida daqueles que estavam tirando a vida da maior parte do grupo dele. Entendam, ele era um homem bom, ele só queria justiça. E ainda lucrar com a justiça? Por que não? Por que que as pessoas tinham tanto preconceito com isso? Em uma chamada de vídeo, uma vez, eu lembro que eu chorei de soluçar. Eu segurei enquanto eu estava no vídeo com ele. Mas quando ele desligou, eu chorava de desespero. Porque o Abu, ele estava no meio do deserto procurando água para a família dele. E ele já não conseguia mais soltar as letras, a pronúncia da palavra direito, de tão seca que estava a boca dele. E no pouco de água que ele encontrava, ele levava para a família e não pegava nenhuma gota. Eu senti que eu tinha que ajudar esse rapaz e que cada chamada de vídeo e conversa que a gente fazia era um alívio na vida dele, era como se ele tivesse um momento para respirar. Eu convidei ele várias vezes para vir ao Brasil, mas ele disse que aquela era a caminhada dele, que aquele era o comprometimento dele com Alá. E eu entendi ao lado dele. E sabe, tinha uma força dentro de mim que também queria ajudar essas pessoas, que também queria enfrentar esse sistema tão brutal contra esse povo. Comecei a ajudar o Abu porque eu via o que ele sofria a cada fronteira. Então eu mandava um dinheiro para ele, até para ele ter internet para falar comigo, que às vezes travava, era muito horrível. E cada vez que ele falava, vou ficar uns dias sem conversar porque estou mudando de fronteira, meu coração vinha na boca. Porque meu medo era que alguém acabasse com a vida dele no meio do caminho, ou que ele se perdesse, passasse fome, passava tanta coisa que eu não conseguia dormir, eu não conseguia trabalhar. Eu comecei a criar crise de ansiedade em mim. E tudo só me vinha um Abu na cabeça. Eu percebi que eu estava mais do que apaixonada. Eu queria viver com esse homem. E eu tentei de várias vezes com que mudasse a cabecinha dele para ele viver bem em outro país. Mas eu também entendia que ele não poderia deixar a família dele, que ele não poderia deixar o povo dele. Era como se ele fosse um líder, sabe? Como se ele fosse um governador de todas aquelas pessoas que eram muito fracas. O Abu, ele tinha braços fortes, tinha pernas fortes, ele carregava mulheres que estavam doentes, ajudava crianças e ainda entrava em grupos que combatia sim o sistema do governo em várias regiões, em vários países, e ele se mandava mesmo para fazer as coisas, só me avisava, às vezes gravava e me mandava tudo. Eu ficava desesperada com medo que aquilo acabasse logo para que não acontecesse nada de ruim com ele. Eu lembro que depois de já uns 7 meses conversando, ele estava em uma chamada de vídeo e ele resolveu me contar o quanto eu era especial para ele, porque eu era aquela mulher que não julgava o que ele queria como homem na vida, que só era justiça, a sede da vingança, a paz daquele povo. E que mesmo ele correndo risco, eu sabia que era importante. Então ele dizia que eu era a mulher que ele nunca pensou em encontrar na vida. Que eu era a esperança dele de que um dia aquele mundo poderia tratar as pessoas da mesma forma. E que ele se sentia envergonhado e inseguro de falar o que ele realmente sentia por mim. Mas que esse dia ia chegar. Eu lembro que quando ele falou isso, começou um tá. O celular virou, eu só vi areia e eu não vi mais o Abu. Eu chorava e eu gritava pelo nome dele. Ele era o único na família que tinha celular, eu não tinha como entrar em contato com a mãe, com o pai, com os irmãos, com ninguém que eu via pelo vídeo. Se ele desaparecesse, eu não ia entender, eu não ia ter como buscar ele em lugar nenhum. E foi nesse momento que ele sumiu por 3 dias e eu entendi que eu não podia
continuar essa relação pela internet. Eu precisava do contato desse homem. Eu precisava ter o contato real com esse homem. Eu precisava estar com ele em todos os momentos da vida dele. Eu queria também estar ali quando algum de nós perdêssemos a vida. E eu conversei isso com o Abu quando ele voltou. Depois de 3 dias, ele disse ter sido raptado por um dos homens. E ele só conseguiu fugir graças a uma fá que ele escondia na bota e que no momento que o homem abaixou para amarrar ele tirou e sagazmente acabou com o serviço. Eu sentia felicidade quando ele falava que acabava com o serviço. Eu me sentia vingada também. Eu já fazia parte do coração desse homem, da alma, do corpo desse homem. E eu falei isso pra ele, eu falei que eu tava pronta para entrar nesse caminho de luta e de batalha com ele, independente do que acontecesse, que eu não ia dar para trás. Ele tinha muito medo de que eu resistisse, de que eu estivesse muito empolgada com tudo, e depois que eu visse a realidade, eu quisesse voltar. E ele disse que se eu entrasse para isso, não teria mais volta, teria que ser até acabar a minha vida. Então eu poderia ser uma pessoa muito infeliz e ele não queria isso para mim, porque ele era totalmente estranho e anormal. Porque pessoas normais não se sentem bem nessa situação de caça, de falta de comida, de sempre estar correndo perigo, de poder cair em um buraco, de poder ser acertado, né? Ele tinha adrenalina de viver isso e achava que nenhuma mulher poderia ter. Mas eu também já estava me sentindo, fazendo parte disso. Eu também já tinha uma adrenalina criada daquilo que ele me mostrava nos vídeos. E eu falava que ele podia confiar em mim, que eu ia até o fim, mas ele não acreditava, porque realmente é uma vida que ninguém quer viver, que ninguém quer passar. Por que eu estava querendo aquilo? Como que o Abud tinha se conectado tanto comigo somente pelo vídeo? E como que a gente ia fazer isso, já que eu estava no Brasil? Foi aí que eu falei para ele que eu já tinha visitado o Irã, eu já tinha visitado o Iraque. E ele falou que tudo bem, mas que o caminho dele, o objetivo dele era chegar num lugar mais forte, num lugar chamado Afegã. E que se sim ele encontrasse uma mulher que aceitasse pelas fronteiras, conseguir chegar com ele até lá e ter uma vida lá, aí sim, ele casaria, ele aceitaria, ele confiaria. E ele sabia que aquela mulher não era eu. E eu falei, ué, mas como é que você sabe que não sou eu? Ele disse que eu não tinha dado ações e que achava que eu nem tinha força o suficiente, nem coragem para largar tudo e seguir com ele, apesar de gostar dele. Que talvez isso fosse um grande desafio que eu não quisesse viver. A partir daí, o Abu disse que eu tinha que provar para ele que eu era a mulher que ele estava esperando. E que para isso eu tinha que encontrá-lo aonde ele estivesse. E tinha que ter essa disponibilidade de estar mudando de lugares a todo momento. Nisso, o Abud queria muito saber sobre a minha vida, sobre a minha parte física, se eu tinha resistência, se eu era saudável, como é que estavam todos os meus órgãos na questão de saúde. E eu fiquei com medo de contar para ele que eu já tinha passado por uma situação bem pesada na minha saúde e ele desistir de mim por causa disso, porque se isso voltasse ou aparecesse, não teria como eu cuidar nessas terras, nessas fronteiras. E eu não queria deixar de viver com ele e nem de ter essa experiência. Então eu sempre abria que eu estava muito saudável, que eu estava indo no médico, que eu nunca pegava nenhuma gripe, que eu era uma pessoa com a imunidade muito alta. Foi mentira, né? Porque na verdade eu já tinha tido câncer, mas eu não falei pra ele. Porque também depois que eu tive isso, eu achei que a minha vida não ia ter muito tempo, ia acabar. E pelo contrário. Então eu fui para uma busca de querer viver tudo que eu podia viver todos os dias. E estar com o Abu era uma das coisas que estavam na minha lista. Eu queria era viver.
Eu queria era estar com ele, eu não ia perder essa oportunidade, já que em muitos momentos da minha vida eu achei que eu ia perder a minha vida de um segundo para o outro. Era muito íntimo, eu não abri com ele. Ele ficou muito feliz de saber o quanto eu era saudável. E então ele disse que o teste seria completado para que a gente ficasse junto se eu conseguisse encontrar ele na fronteira tal. Acontece, gente, que essa fronteira era uma das mais perigosas depois do Afeg e do Irã, Iraque. Era uma das perigosas. E ninguém conseguia me ajudar a chegar lá. O voo para a região até poderia, mas chegar lá na fronteira sem nenhuma ajuda dele era praticamente impossível. Quando eu perguntava nas agências de viagem, todo mundo falava que eu estava muito louca. Eu até tive direcionamentos para agências de viagens que são mais abertas, mais ecléticas, que vão para países mais perigosos, e nenhuma dessas agências quiseram me ajudar. Alguns riram na minha cara, outros diziam que eu estava correndo muito perigo, que eu não devia fazer isso. Eu só queria realizar o meu sonho e eu estava disposta a ultrapassar qualquer coisa para chegar perto do Abu e ter o meu amor comigo. Só que a cada tentativa era uma desistência pior. E eu acabei chorando no vídeo, falando para ele que eu não teria oportunidade de ficar com ele se ele continuasse nessas fronteiras. Eu lembro que ele pensou um tempo, ele olhava para mim e aí ele falou: "Eu te amo. Eu te amo, você passou na prova. Você foi atrás daquilo que é impossível. Só pessoas muito experientes e que já caminham por essas terras é que conseguiriam chegar nessa fronteira. Jamais nenhum lugar te daria essa oportunidade. E mesmo assim você correu atrás, até a ponto de te deixarem perto de um caminho de você ir sozinha o resto só para estar comigo. Você é a mulher da minha vida. Eu encontrei o meu pai e eu quero ter filho com você. Nós vamos caminhar todas essas montanhas com as crianças penduradas. Vamos correr atrás do nosso próprio. Desculpa. Ai, vamos correr. Vamos correr atrás do nosso próprio alimento. Vamos fazer a nossa própria cabana. E vamos se enfrentar com todas as armas que eu consigo dos meus grupos. Todos aqueles que nos quiserem mal, todos aqueles que quiserem diminuir os nossos grupos, que serão sempre eternos, porque faremos filhos até as nossas vidas acabarem, porque deixaremos aqui um grande legado e uma linhagem muito maior do que já existe em vários lugares do mundo." Eu chorava emocionada. Como o Abu era fluente, como ele era corajoso, forte, como ele era um herói. Eu queria ser a que fosse estar do lado dele, que nenhuma mulher quis ser, que nenhuma mulher teve força e coragem, que nenhuma mulher foi escolhida e nem desejada por ele como eu. Então Abu falou: "Eu vou te encontrar na fronteira da Síria com a Turquia. Lá você pode chegar." E sim, lá eu conseguia chegar por mim. Eu comprei as passagens, eu organizei tudo do jeito que ele pediu, até do meu cabelo, cor do meu cabelo, eu lembro que ele pediu. Pediu uma foto do meu sorriso, dos meus olhos. Ele disse que ele se encantava em ver as partes do meu corpo separadas na foto. Será que era só na foto que ele queria ver as partes do meu corpo separadas? Bom, eu organizei tudo, fui de avião, depois peguei ônibus. Gente, o ônibus para a fronteira da Síria, eu acho que ele não tinha nem vidro na janela. Ele era um ar seco que invadia assim, que você não conseguia nem falar. O cheiro daquelas pessoas, a roupa, tudo pelo Abu. Até que eu, inacreditavelmente, dei de cara com o Abu. O Abu tava com uma bata mostarda marrom, barro, engraxado. O rosto dele, aquele branco, aquele loiro, dos olhos castanhos pela luz do sol,
não existia, ele era marrom, tudo nele era castanho marrom, pro sujo, pro preto, pro graxa, pro barro, pra areia na cara e as rugas de sol. Mesmo assim, ele continuava um homem muito bonito e o amor da minha vida. Abu então me pegou e levou para sua casa. Uma casa, não sei se era barro, não sei que material que era aquele, mas não era cimento, não. Era uma coisa que parecia que se o vento levasse, levava. Talvez tábua de passar roupa, não sei. Era umas tábuas, umas coisas finas, uns gravetos. E a mãe dele e a irmã, que eu nem sabia que ele tinha irmã, nem sorriram, nem falaram oi, nem nada. Ali a irmã dele soltou alguma frase e ele já foi pra cima pra spam a irmã. E a mãe pedia pelo amor de Deus pra ele parar e ele spam a mãe. Isso me fez pensar que eu não deveria abrir minha boca. Então eu não vou falar, porque me assustou. O Abu, ele sempre me contava como ele tratava com carinho para que aquelas mulheres vivessem. Só que no primeiro oi que eu cheguei, ele já estava fazendo diferente. Ele só olhou para mim e falou: aqui é assim. Eu acho que eu tive a minha primeira aula do dia que eu jamais imaginei ter. E ali eu entendi que eu não poderia voltar. Era isso ou acabar com a minha vida. Ele me deu trajes como de homem, me ensinou mesmo a lidar com azar e disse que eu sairia com ele sempre para a fronteira até a gente conseguir chegar no África, aonde aonde eu poderia enfrentar com ele os piores caras, e que a gente estava fazendo isso pela nossa família, que seria construída e teria uma terra e um lar. Assustei quando ele pediu para pegar uma das malas e eu vi que tinha seringas. E eu perguntei por quê. Ele disse que às vezes ele sedava ou dopava o cara, pro cara falar tudo o que ele queria que fosse falado, todas as informações que ele precisava saber dessas organizações, para saber por onde seguir, por onde não ser pego, e que era só isso para eu ficar despreocupada. Mas eu vi ali que tinha umas outras ferramentas que não pareciam que eram ferramentas, mas parecia uma coisa meio que até cirúrgica, não entendi muito bem. Mas fiquei meio assim de perguntar, até porque eu lembrava sempre de que quando a irmã dele falou uma frase que eu não entendi, porque não era no nosso idioma, a gente conversava em inglês, o quanto ele esfolou a irmã, e eu tinha medo disso. Eu não sabia que isso acontecia, eu não queria que acontecesse comigo. Então, ele começou a dizer que eu tinha que me preparar e me alimentar, porque nós iríamos para essas fronteiras. Irmã e mãe não participavam disso, elas só ficavam em casa esperando o lucro dele para que pudessem sobreviver. E nessas caminhadas que eu fazia com a Bu, teve um dia que ele olhou para mim, ele falou que a gente só ficaria mais 2 dias e que ele precisaria entrar numa região que seria melhor entrar com uma mulher como se estivesse desmaiada, passando mal, para ele pedir ajuda para chegar até o hospital, para entender como que era organizado esse hospital, que ele precisava passar para uma equipe que queria depois confrontar e invadir o hospital de alguma forma. E eu falei para ele: você disse que só acabava com a vida de pessoas ruins, no hospital tem pessoas boas. Como assim? Ali eu vi que tinha alguma coisa errada, porque ele disse que só maltratava pessoas ruins. E no hospital tinham pessoas sofrendo. O que ele queria fazer lá? Ele tinha que dar informação para quem? Eu fiquei com muito medo dessa parte. E ali eu achei que talvez tivesse alguma coisa errada. E ele disse que para eu parecer mais desmaiada, talvez era melhor que tomasse o sedativo, porque se eu fingisse e alguém tocasse e visse que eu tava respirando e tal, eles iam desconfiar e não iam deixar ele entrar no hospital. Então, sem mim, ele não ia conseguir completar essa missão. Nessa hora, eu tive que falar para ele
que eu não sabia do que era esse sedativo, como que era. E ele, mas eu tô achando você muito corajosa, você tá aceitando tudo, você não tem medo de perder a vida? Eu falei, olha, eu já quase perdi a minha vida. Eu tive eu tive que retirar isso, que fazer aquilo, essa parte do meu órgão enfraquecido e tal e tal. Ele paralisou, passou assim uma raiva tão forte, repentina na expressão dele. Parecia que tudo ali tinha acabado. De um modo que ele ficou grosso, frio, agressivo. E disse que era melhor então que a gente fizesse tudo pela manhã. Que a gente ia, tipo de uma barraca, uma casa largada lá, descansar e depois a gente fazia tudo amanhã. Só que nesse descanso, eu já acordei nesse mesmo lugar. Que eram casinhas assim de tipo, não sei se eu posso dizer que é hotel, gente, porque era uma coisa muito paupérrima. Mas eu acordei lá sozinha, sem o Abu, com as roupas estrapiadas e vendo movimentação de homens que pareciam que tinham acabado de sair do meu quarto. Sem contato telefônico dele, sem o dinheiro que eu tinha, pelo menos o meu passaporte estava. Mas o Abu desapareceu. Eu esperei 20 minutos, 30 minutos, uma hora. Achei que ele fosse comprar alguma coisa. Achei que ele tinha feito alguma missão e que ele ia me retornar. Esperei por 2 dias, porque eu achei que ele estava em missão e ia me retornar. Só que ele não apareceu. Eu tava na fronteira ali. E aí, a minha saída era pedir ajuda pra quem estivesse perto de mim. E pelo sumiço dele, eu fiquei com medo daquele povo, né? E eu não sabia falar o idioma, não sabia nem o que era. Às vezes não era, uns falava turco, outros não era nem turco, e os outros parecia árabe. Era impossível achar alguém falando inglês ali, eu tive que me virar com o Google Tradutor. A sorte é que eu tinha internet e o meu celular ficou comigo. E também que eu tinha como pedir e eu tinha também como tirar dinheiro, porque ele levou o dinheiro que ele pediu para eu trazer em espécie. Mas o cartão, ele não sabia a senha, ele não sabia nada. Eu, graças a Deus, tinha memória muito boa, então eu não anotava em lugar nenhum. Não tinha por que ele levar, ele não levou. E o meu medo era que as pessoas agissem como ele agiu, né? Me levasse para algum outro lugar, mas não. Eu encontrei um povo acolhedor, sim, pelo menos para eu chegar até uma parte de civilização da Turquia. Eu fui ajudada por pessoas da rua que eu fui conversando. E aí me levaram, queriam me levar até em um hospital. E depois que eu cheguei até a polícia, que eu cheguei até pessoas que tinham consciência, que eu fui conversar sobre o que tinha acontecido, ficou claro de que eu seria uma pessoa que com certeza iria perder os olhos. E que ele só não fez isso porque eu avisei ele que eu já tive câncer. E que quando a pessoa tem isso, os órgãos não têm não tem validade, não dá para ser vendido. Foi muito difícil para mim acreditar nisso. Que esse cara, ele tinha criado toda essa coisa de que talvez ele nem fosse um terror, que ele nem fosse desses grupos, e que todo esse envolvimento foi só para me instigar no desafio de ir até ele e, por essa confiança criada, me entregar em uma missão que, na verdade, estaria sendo para retirar todos os meus órgãos. Se ele fosse um cara muito raivoso, né, pelo tempo que ele perdeu, com certeza ele teria tirado a minha vida, né? Porque ele estava fazendo a tal missão, que eu seria o pivô da ajuda dele, de chegar até um hospital que, na verdade, deveria ser alguma clínica onde ele tiraria tudo. Cada um que me contava isso, que me falava isso, me abria mais a mente de como eu estava iludida numa coisa que não existia. Mas eu fiquei paralisada por horas, por dias, relembrando toda a situação e vendo como tudo foi calculado. E eu não sei por que ele me deixou viva, mas eu agradeço a Deus até hoje. É assustador como existem mulheres que criam uma identidade, uma referência
com assassino, com o homem que tá na luta, com o homem com a arma na mão, com o homem que mostra líquido vermelho pra tudo quanto é lado. Teve um aí americano, né, que acabava com as vítimas da pior forma, que acho que foi pra tirar a vida dele, né? E parece que... Parece não. Muitas pessoas na internet fizeram conteúdo dos comentários de um monte de brasileira idolatrando o cara, que o cara era bonito, que... A gente tem o próprio maníaco do parque, né? Que é um dos caras que mais receberam cartas de amor enquanto ele tava preso. Eu dou risada, gente, mas é rindo de nervoso, tá? Eu tenho essa coisa, quando eu tô nervosa eu dou risada. Aí a pessoa fica achando que eu tô achando graça. Não, é que eu tô nervosa com a situação. Então, isso eu acho que é uma coisa que tem que ser tratada. Não tem muito o que eu falar, querer dar minha opinião. A pessoa precisa de tratamento, acho que é tratamento psicológico. Mas assim, quem escutou a história, puxa agora na mente. Ele dava gatilhos para que ela se sentisse desafiada e por causa do desafio, ela aceitasse a fazer coisas absurdas. Para vocês verem como o desafio faz com que a gente vá atrás daquilo que a pessoa tá falando que você não vai conseguir. Quando é amor, então, né? A gente ultrapassa fronteiras e perde os órgãos. Deixem as reflexões de vocês nos comentários e até a próxima história do canal.